Olá, amantes de live action, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar dele, Como Treinar o Seu Dragão, o live action da DreamWorks. O filme traz aí muitas coisas interessantes. Assim, eu diria que um dos melhores live actions que a gente tem, eu acho que de sempre, viu? Mas enfim, vamos falar de tudo isso logo após você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E já te adianto que, ai, que quentinho no coração, que quentinho. Então, bora lá! E vamos lá então falar um pouco sobre o que é, né? Como Treinar o Seu Dragão. Basicamente conta a história de Soluço e Banguela. Soluço, um viking, né, que é um pouco diferente do convencional, onde ele é mais magrinho, mais mirradinho, mais baixinho e, claro, bem atrapalhado. E seu pai, estoico, o chefe da ilha de Berk, acaba tendo ali, né, dificuldades com seu filho, principalmente porque a sua mulher acabou, né, sendo levada por um dragão, e ele, com as responsabilidades com a vila e com seu filho, acabou se afastando um pouco dele. E Soluço então luta pela aprovação do pai e a aprovação de todos da vila. É aquela famosa história do protagonista um pouco mais afastado de todos, que tenta, né, ser ali aceito, mas é a diferença que faz com que Soluço seja realmente um garoto peculiar, diferente, né, como um viking, mas ainda assim é isso que acaba salvando a vida de todos, pois a ilha de Berk acaba sendo atacada pelos dragões, atacada constantemente por conta da comida. E aí, né, tem toda essa grande questão dentro do filme sobre a sobrevivência da ilha de Berk e também, né, essa praga que acaba sendo aí os dragões na vida dele. Mas algumas coisas aí podem ficar um pouco mais complicadas após, né, Soluço tentar matar um dragão. Dragão esse da classe Mistério, o dragão que nunca ninguém tinha visto anteriormente, pelo menos na ilha deles ali, né, porque a gente vai ver aí nos futuros filmes da franquia que não é bem assim, mas enfim. Ele acaba derrubando o Fúria da Noite, o dragão misterioso que, claro, nunca erra um tiro e também, né, tem algumas habilidades que ninguém sabe quais são. Soluço então acaba se afeiçoando ao dragão e começa a descobrir que essas criaturas são bem mais complexas do que simplesmente criaturas que ligam o modo matar a todo custo. Elas realmente têm sentimentos e, claro, né, tem ali as suas peculiaridades, vendo que todas as criaturas vivas têm um porquê de fazer certas coisas. Então essa vai ser a grande questão e a narrativa do filme. Como um viking matador de dragão acaba contornando toda essa dificuldade treinando um dragão e montando nele ao invés de simplesmente matá-lo, tentando salvar assim o seu lar e também, né, a sua relação com seu pai, que é assim complicado, né, mas enfim. O filme é basicamente sobre essa história, sobre o Soluço tentando se encaixar. Mas é aí que é a grande questão. Às vezes você não precisa se encaixar. A sua visão de mundo pode estar certa de alguns outros modos, né? Come on, buddy! E bom, vamos lá então falar sobre o filme, né, do que eu achei, pontos positivos e negativos. Como Treinar o Seu Dragão não inova, não é uma história, nossa, que história assim inovadora, nossa, que coisa sensacional, explodiu minha cabeça. Não, é uma história simples, mas bem narrada, bem escrita e que transporta para o live action, sendo essa uma adaptação da animação de mesmo nome, Como Treinar o Seu Dragão, de 2010. Que 15 anos depois, né, vem com esse live action aqui. E aí uma coisa importante que a gente tem que falar sobre os live actions, né? A gente está tendo essa onda em Hollywood e é uma onda boa, mas as histórias precisam ser bem contadas, porque coisas que se aplicam à animação às vezes não se aplicam nos live actions. Então algumas coisas precisam sim ser adaptadas e alteradas. É uma questão porque o próprio filme, né, a própria animação de 2010 já é escrita, desenvolvida de um jeito que não precisa mudar muito para um live action. Algo que ficou bem interessante, porque o dragão aqui não é o dragão realista, né, como a gente conhece, sei lá, de Game of Thrones. Coloca aí, editor, uma ceninha de um dragão de Game of Thrones.
agora coloca um dragão do live action, né, de como treinar o seu dragão. Tudo bem, eu não vou te machucar. A gente vê algumas diferenças claras que como treinar o seu dragão traz para a estética do filme, que se encaixa muito bem na animação. E para transportar esse dragão para as telas, né, em live action é um pouco complicado, né, porque poderia ficar estranho, algo como a gente viu, por exemplo, no próprio Sonic Feio. Então eles tiveram que realmente fazer algo que mescle as duas coisas. E eles conseguiram acertar em cheio. Porque o que a gente sempre reclama nessa questão de trazer uma criatura da animação para o live action é a questão dos olhos e da feição do personagem. E essa feição do Banguela é muito característica dentro das animações. E se eles transportassem para o filme um dragão realista, talvez ficaria meio estranho. Apesar de que, por exemplo, o Smaug, né, em O Hobbit, é bem desenvolto, né? Ele é bem característico, ele tem algumas feições ali, claro, né, de dragões, mas ainda assim ele tem ali uma certa habilidade que cabe para a narrativa. E aqui é isso que eles tentam encaixar, os dragões para a narrativa do filme. E eles conseguem colocar isso ali que você fica, pô, isso aqui, essa criatura poderia existir, sabe? O live action consegue entregar isso para você. Apesar de muitas vezes você se lembrar que eles são dragões e você já viu dragões em live action, né? Ou pelo menos em certas situações, né? Como em Game of Thrones, o Hobbit, né? Que foram os exemplos que eu usei, e alguns outros. Então, a parte de dragões, como são seres mitológicos, são difíceis de trazer para a tela, né? Porque você pode ter vários tipos de dragões diferentes. É basicamente assertivo. Eles conseguem entregar dentro da narrativa uma questão visual dos dragões bem inteligente. Eu acredito que para pegar os fãs e, claro, novos espectadores. Porque tinha umas crianças lá, né, bem animadas com o filme na sessão que eu fui assistir. Outra questão é a parte da ambientação, que está insana. Eu gostei muito. Dá um ar um pouco diferente para Berk, né, e também para essa questão dos vikings, focado realmente na ilha, como é no primeiro filme, mas aqui a percepção de espaço, né, o quão grandioso ou o quão grande é a ilha de Berk é um pouco diferente, porque é bem gigante mesmo, pela perspectiva que a gente tem. Na animação, talvez não tenha ficado tão claro assim, né, que a ilha tem vários tipos de locais diferentes, né? Tem a floresta, tem ali os cantos mais afastados da ilha, que tem aqueles picos, né, gigantescos, e é onde basicamente o Soluço treina com o Banguela. Na animação tem esses locais, né, mas não fica tão claro, né, a grandiosidade do local. Aqui no live action fica bem evidente. Outra questão é os próprios personagens, que são bem legais, bem interessantes, são carismáticos, eles conseguem passar a vibe, né, e a personalidade deles quando eles aparecem em tela. Eles estão sempre ali com o Soluço, então é algo que ficou bem legal mesmo. A Astrid me incomodou em certos aspectos, né, porque ela é bem chatinha. Na animação ela é chatinha também, mas eu acho que na animação, por ser a animação, ela é um pouco mais fofa e acaba sendo um pouco diferente. Já que no filme, a atriz, ela é bem legal, né? Ela entrega muito, mas eu senti uma leve estranheza, né? E também a cabeça dura, eu acho que... enfim, as mulheres, né, às vezes ficam mal encaixadas. Mas uma ceninha ou outra só que me incomodou, né? Eu acho que por conta do diálogo que ocorreu, mas enfim. O filme traz bons personagens, boas interações, eles realmente encaixam como elenco, e isso é o principal, né? O próprio Soluço, né, que também tem que entregar algumas coisas peculiares, né, que são bem ali intrínsecas na animação. A parte que me incomoda um pouco no Soluço é ele ser muito infantilizado a ponto de se equiparar com a animação. Então, por exemplo, a frase dele, clássica dele, né? Tipo, você tá apontando para mim todo, tem um leve tom muito infantil, sabe? Eu não sei, isso me incomodou. Eu não sei dizer, mas me incomodou um pouquinho, sabe? Mas nada que tire o brilhantismo do todo, sabe? Ele consegue
transportar a emoção e o personagem para a tela. Outra questão também que eu gostei bastante é a caracterização dos personagens, que estão insanas, que levam em conta a própria personalidade. O estoico está bem legal, apesar de que eu achei ele meio magro às vezes, mas é por conta, né, dessa adaptação e por ser, né, um ator um pouco mais magro mesmo, né? Talvez um outro ator, né, que é o Gerard Butler, né, que faz o estoico, talvez o David Harbour, né, que fez Stranger Things, talvez encaixaria um pouco melhor, porque ele é mais robusto, né, ele é maior assim, e talvez nessa caracterização ficaria um pouco mais encaixado com o estoico, o imenso. Porque com o Gerard Butler tem que ter um jogo de câmera e também, né, na questão da própria roupa dele, da vestimenta dele, para deixá-lo maior, mais imponente. Então você nota que tem ali uma câmera um pouco mais baixa, né, para ele parecer maior. Os espaços estão mais enclausurados, o jeito que a câmera se comporta para que ele pareça maior, você acaba notando. Então isso também, né, me incomodou um pouquinho, mas como eu disse, é passável. Só tô querendo achar, sabe, piolho na cabeça de cachorro, basicamente, porque o filme tá incrível, sabe? Os dragões estão sempre na tela, não é algo que fica esporadicamente aqui os dragões para tentar esconder, não. Eles colocam o Banguela às vezes durante o dia, assim, bem na tua cara, falou, olha o que a gente fez. Os dragões, né, os outros tipos de dragões, porque cada dragão tem uma característica diferente, então eles trabalharam muito bem isso. O Terror Terrível, Terror Terrível o nome? Aquele que fica todo em chamas, né? Ele taca fogo no corpo inteiro. Então, é mais ou menos essa pegada. Tá bem insano, bem interessante. Tem toda essa questão, né, sobre os dragões, e quando eles aparecem em tela, eles estão muito bem trabalhados. Eles aparecem praticamente o filme inteiro, principalmente o Banguela, né? Então esse contraste do dragão com os atores ficou bem interessante. Eles conseguiram acertar realmente. Você consegue pegar essa história para você. E que filme emocionante, que filme bem dirigido, né? Tem ali cenas um para um. Claro, tem algumas coisas que acontecem de uma forma um pouquinho diferente, mas eu acho que na questão do ritmo da cena e não alterando a cena, entende? Então algumas coisas demoram um pouco mais para acontecer por conta dos diálogos, né? Algumas cenas um pouco mais esticadas. Tem uma coisinha ou outra que não tem na animação, mas é por conta da própria estética do filme, né? Porque o live action é um pouco diferente, mas nada que você fala, isso aqui tá diferente. Fica tudo bem encaixado. O filme realmente entregou algo, não digo que eu me emocionei, mas eu fiquei, sabe, contente de assistir. Porque Como Treinar o Seu Dragão, a animação é insana, uma das melhores animações aí de todos os tempos. Inclusive eu tenho o Blu-ray, que eu até esqueci de pegar para colocar aqui no cenário, mas enfim, eu tenho o Blu-ray ali e é muito legal. O filme seria bom, porque a própria história de Como Treinar o Seu Dragão é legal, é interessante, mas aqui em live action tem algo diferente, sabe? Tem algo, não é a palavra não é novo, mas tem algo, um tempero um pouco diferente que acaba te emocionando um pouco mais. Talvez o peso dramático entre o pai do soluço e ele, o peso dramático dele tentar se encaixar, né, dentro da ilha, pode ser o momento em que a gente vive. Eu não sei exatamente o que é, mas o live action de Como Treinar o Seu Dragão tem o seu próprio tempero. Apesar de contar a mesma história e trazer a mesma narrativa, é algo diferente, sabe? E eu me agradei muito. Minha esposa também gostou muito e já saiu perguntando onde é que vai sair no streaming, basicamente, porque ela quer assistir de novo. Então é um saldo positivíssimo e a DreamWorks começou assim com chave de ouro nesse mundo dos live action. E bom, então vamos para um apanhado geral. O filme é bem legal, bem divertido, tem visuais exuberantes, cenas incríveis. A cena do soluço, né, o primeiro voo deles junto, o soluço e o Banguela, meu, é insana. É algo assim, para vocês terem uma ideia, nível de emoção que você se sente ali, nível Missão Impossível, 007, sei lá, Velozes e Furiosos, para você ter uma ideia. A cena te deixa tipo, caraca, meu Deus, eles vão cair. E você já sabe o que aconteceu,
porque você já assistiu a animação. Mas aqui parece que te pega de um outro jeito, sabe? E como eles constroem a cena é bem legal mesmo. Então, cara, é um live action praticamente perfeito. Um dos melhores aí, na minha opinião. Sei lá, top 3 já fácil, né? Eu sei lá, colocaria junto ali com ele o Aladdin, talvez. Então, Como Treinar o Seu Dragão conseguiu me agradar muito, ainda mais, né, pelo fiasco que foi Branca de Neve, sei lá, foi horroroso. Bem próximo de Lilo e Stitch, que já era interessante, mas ainda assim é bem mais infantil do que Como Treinar o Seu Dragão. E eu gostei muito, sabe? Eu acho que eu daria uma nota 9,5, né, para Como Treinar o Seu Dragão. Não daria um 10, porque talvez eu esteja sendo mais meio cubista. Quer saber? 10. Como Treinar o Seu Dragão é uma nota 10. Não é? Um excelente live action, talvez, como eu disse, o live action mais bem adaptado de todos os tempos. Consegue entregar o que os fãs querem, a mesma história, cenas 1 para 1 praticamente, do filme inteiro, mas eles conseguem contar isso de uma forma excelente e para mim sim, é uma nota 10, sabe? Como Treinar o Seu Dragão é insano. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem aí o que vocês acham, né, dessa nossa resenha aqui, desses pontos que eu mencionei. E com certeza, né, eu quero que vocês deixem nos comentários também se você pretende assistir no cinema. Eu acho que vale muito a pena você ir conferir no cinema, que é um filme que tem os visuais e, claro, a música ali, toda a ambientação propícia para o cinema, beleza? Eu achei o filme incrível, eu gostei muito, assim, sem palavras. O filme é realmente muito bom. E eu gostaria que vocês tivessem essa experiência também, beleza? Então agora sim, eu vou deixar aqui algumas recomendações, como a nossa playlist de resenhas, onde a gente tem a resenha de Lilo e Stitch, que eu falo aqui, temos Branca de Neve, complicado aí, mas tem aí na playlist para vocês. E aqui do lado, a nossa playlist de lançamentos, tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!